Departamento de Química da Universidade Federal de Viçosa, nosso grupo desenvolve trabalhos de valorização da biomassa, em especial para a produção de biodiesel. O objetivo é tornar esses processos cada vez mais atraentes do ponto de vista econômico e com o menor impacto ambiental possível. Nesse sentido, o desenvolvimento de catalisadores heterogêneos é de extrema relevância, principalmente para aplicação em escala industrial. Algumas de suas vantagens fazem com que seja fácil compreender por que eles são tão desejáveis. A compatibilidade com matérias-primas de menor preço, sua fácil recuperação e reutilização, faz com que os resíduos e efluentes sejam minimizados, abaixando os custos totais de produção. Os heteropoliácidos são catalisadores solúveis, então esforços são realizados com o objetivo de torná-los insolúveis no meio reacional. Isso ocorre através de uma reação simples, na qual os prótons, que são os hidrogênios ácidos dos heteropoliácidos, são totais ou parcialmente substituídos por cátions metálicos ácidos de Lewis, tais como estanho 2, cobre 2 e ferro 3, para a formação de sais ácidos insolúveis, o que geralmente ocorre com o aumento da área superficial desses catalisadores. O estanho foi amplamente utilizado em diversos trabalhos devido à sua já conhecida atividade em reações de esterificação via catálise homogênea. A etapa de caracterização após a síntese é imprescindível para a comprovação da estrutura pretendida, assim como auxilia na compreensão das modificações tanto das propriedades quanto da atividade desses catalisadores. Algumas caracterizações são realizadas em outros laboratórios do Departamento de Química, como é o caso da espectroscopia no infravermelho e absorção atômica, ou no Departamento de Física da Universidade Federal de Viçosa, tais como difração de raios-x e microscopia eletrônica. Análises térmicas dos catalisadores são realizadas em nosso laboratório por um analisador térmico. Ele fornece informações sobre o grau de hidratação ou temperatura de decomposição dos polioximetalatos. Análises de quantificação de metais podem ser realizadas no espectrofotômetro ultravioleta visível. Além disso, a titulação potenciométrica nos fornece informações sobre as características ácidas desses materiais. Estamos diante de um dos mais importantes aparelhos para a caracterização dos catalisadores sintetizados no laboratório de catálise, o analisador de tamanho de poro e área superficial. Ele nos traz informações tais como tamanho de poro, volume de poro e área superficial. Informações importantes para entendermos as atividades catalíticas desses catalisadores. Esses catalisadores são utilizados em reações visando a produção de biodiesel. O biodiesel é um combustível renovável e de baixo impacto ambiental. Para que a produção de biodiesel seja mais sustentável, é importante a utilização de matéria-prima renovável e também catalisadores heterogêneos. Um processo químico que pode produzir biodiesel é conhecido como transesterificação, onde um triglicerídeo presente em óleos vegetais ou gorduras animais reage com o álcool primário, o etanol ou metanol, formando glicerol mais éster, sendo o éster o biodiesel propriamente dito. Uma fonte de triglicerídeo utilizada por nós foi o óleo de macaúba. A macaúba ela é atraente do ponto de vista econômico, porque o seu óleo é obtido em alto rendimento. Além disso, ela é uma cultura que não compete com a indústria alimentícia. Uma outra reação também estudada por nós foi a hidrólise ácida de triglicerídeos, só que neste caso nós obtivemos então ácidos graxos. Esses ácidos graxos podem ser transformados em biodiesel através da reação de esterificação. Bom, gostaria de destacar que um subproduto da produção de biodiesel é o glicerol, e essa molécula ela tem sido um insumo para diversas indústrias. Devido à sua alta disponibilidade e características estruturais, o glicerol pode ser uma importante molécula plataforma para as biorefinarias no futuro. Por isso, o desenvolvimento de processos utilizando os nossos catalisadores para a conversão do glicerol em produtos químicos valiosos também foi objeto de estudo do nosso grupo de pesquisa. As reações nos testes catalíticos são
conduzidas no reator tritubulado acoplado ao condensador de refluxo ou num tubo selado quando a temperatura da reação é maior que a temperatura de ebulição dos reagentes. O monitoramento das reações é realizado por via de retirada periódica das líquidas e a posterior análise por cromatografia gasosa. A vantagem desse sistema é que, por se tratar de catalisadores heterogêneos, é fácil a sua recuperação e reuso nos testes catalíticos subsequentes. A injeção de amostras de nossas reações em cromatógrafos a gás nos permite quantificar os componentes das reações, no caso do cromatógrafo com detector de ionização em chama, ou identificar esses componentes, no caso do cromatógrafo com espectrômetro de massas. Também estudamos o efeito dos nossos catalisadores em outras reações de valorização da biomassa, como a transformação de materiais terpênicos provenientes de óleos essenciais, de biomassa lignocelulósica e também para a produção de bioaditivos. Atualmente, novas modificações dos nossos catalisadores têm sido estudadas pelo nosso grupo de pesquisa.